Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do Histórias e Memórias, o segundo Histórias e Memórias deste mês mais do que especial, mês de dezembro, mês de Natal, mês de Ano Novo. E claro que você não vai perder mais um episódio do Histórias e Memórias aqui, produzido pelo estúdio do canal A Show, onde eu tenho a parceria e os comandos de Gerson, nome de craque, que me dá todo o amparo aqui no momento da gravação, e também, claro, do meu mestre Ricardo Assunção, que sempre está aqui nas coordenadas e é o verdadeiro, um dos baluartes da comunicação de Governador Valadares e que também está aqui conosco. Histórias e Memórias também, que é conduzido e produzido em nome de Neto Produções, e hoje tenho a honra de poder eternizar uma das grandes histórias de Governador Valadares. São dois seres humanos que representam um grande legado aqui na nossa cidade. Afinal de contas, 53 anos não são 53 dias. Falo da Pizzaria Valdinelli e para poder falar a respeito desse empreendimento que é um grande legado da nossa cidade, estão aqui de frente comigo Fabiana e Marcelo, eles que são a dupla que fazem parte dessa incrível história de Governador Valadares e que serão e são os protagonistas do Histórias e Memórias de hoje. Fabiana, Marcelo, sejam muito bem-vindos. É uma honra do tamanho do mundo, do tamanho da história de vocês e da pizzaria terem vocês aqui conosco. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Boa noite a vocês. Boa noite. A gente que agradece, Gustavo. Já há quase um ano a gente tentando, né? E é uma honra a gente poder contar a nossa história um pouquinho aqui. Com certeza. Muito Boa noite, obrigada. Marcelo. Boa noite, Gustavo. É um prazer muito grande estar aqui e contar para as pessoas que às vezes não conhecem ainda a história da Valdinelli, como ela se fundou, como começou. Isso é uma honra muito grande para a gente estar passando isso para as novas gerações e para as pessoas que estão entrando agora nesse mundo cibernético, né, de internet, que às vezes ainda não tem como foi lá atrás, há 53 anos, com meu pai e minha mãe. O nosso pai. Com certeza. Mãe, né? Com certeza, são irmãos. Eu costumo falar que depois da pandemia, e a pandemia ela foi um marco na vida de todos nós, seja aqui no Brasil, até Austrália, Alemanha, Suécia, todos nós temos a pandemia como um grande marco. E a partir do momento do advento nefasto da pandemia, começou a se debater e a discutir a tão chamada saúde mental. Eu me recordo que quando eu tinha 10 anos, isso lá em 2006, por exemplo, não era muito comum. Eu não lembro de ver em veículo de comunicação, ou até mesmo meus pais falando sobre saúde mental, depressão, ansiedade. Só que depois do advento da pandemia, esse tipo de assunto começou a ficar mais em voga na sociedade e o mais interessante. E eu tenho certeza que vocês já se depararam com a seguinte situação. Às vezes, Marcelo, você com seus amigos no momento de lazer ou com a sua família, e você também, Fabiana, conversando com amigos ou parentes, quem é que nunca ouviu um amigo ou um parente perguntar para vocês, ou vocês perguntarem para alguém, como é que tá a sua cabeça, como é que tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, enfim. Feito esse pequeno preâmbulo, como é que tá? Como é que estão a cabeça de vocês dois? Como é que tem sido este ano de 2024? Tudo em ordem, tudo tranquilo? É engraçado porque essa questão, igual você falou, eu nunca ouvi falar na minha época de juventude, essa coisa toda, não sei o quê. Eu também não. Eu acho que eu sou mais velho que você um pouquinho. Então, quer dizer, na nossa época, o que resolvia esses problemas era o chinelo da mãe. Meu filho tá chateado, tá com o quê? Quem foi? Toma vergonha, menino. Dava uma chinelada e já resolveu o problema do menino. Hoje em dia mudou muito. Eu acho que a questão mental hoje, ela está muito mais arraigada na sociedade do que antigamente. Antigamente eu acho que as pessoas não tinham muito essa preocupação. O que eles estão falando de mim? O que está acontecendo? Aquela preocupação em ter alguma coisa me afetando, né? Ou me chateando de uma certa forma. Antigamente você tinha alguma coisa te chateando, mas era só sua. Se você não falasse com ninguém, era só aquilo. Acabou. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, né? Quer dizer, tudo que você sente está ali. Aí, quer dizer, várias pessoas vêm te bater, várias pessoas vêm te elogiar. Então você fica naquela situação que eu acho que você fica meio perdido, sem acreditar. Em que eu acredito? Nesse cara que está me batendo ou nesse que está me elogiando? Então, quer dizer, isso a mente fica um pouco meio perdida. Não vamos longe, não. Nós tivemos um evento agora há pouco tempo, que é a janela do avião, que ficou famoso, porque por uma coisa que
Pô, muita gente acha que é errado, outras pessoas acham que é certo. Eu, particularmente, a pessoa pagou pelo lugar, não tem que dar meu lugar para ninguém, não, ela pagou por ele. Né? Então, quer dizer, são coisas assim. E hoje está muito em voga. A pessoa, infelizmente, nós estamos criando com todas essas delimitações que vêm colocando contra a pessoa, colocando pessoas fracas no mundo. Pessoas que às vezes não, como é que eu vou dizer, mentalmente, em dúvidas do que pode acontecer, do que certo ou errado, o que é certo e o que é errado. Seu pai tem que te passar o que é certo, sua mãe tem que te passar o que é certo e o que é errado. O mundo vai te ensinar de uma outra forma. É o que eu falava sempre com a minha filha. Eu te coloco no caminho, mas quem vai trilhá-los é você, não sou eu. Eu acho que uma das grandes questões é esse caminho, né? Sim. Por exemplo, quando o Marcelo fala assim, a gente não ouvia falar, eu sou psicóloga de formação, né? Eu me formei em 1995, faço semana que vem agora 29 anos de formada. Parabéns. E quando você fala que a saúde mental realmente mudou muito, eu me lembro que quando eu fui fazer vestibular, minha mãe falava assim, mas você vai fazer psicologia, minha filha, você vai morrer de fome. Ninguém procura um psicólogo, quem vai no psicólogo é doido. Sim. E eu escutei muito isso. E realmente, o preconceito era muito grande. Exato. Né? A saúde mental ela não era olhada. Realmente, quem procurava era um último recurso, é quando uma depressão estava quase levando a um suicídio, é quando era um problema de uma esquizofrenia, uma doença mental grave, aí procurava-se um tratamento. Hoje não, graças a Deus, com o advento da internet, com as informações, né, com a abertura mesmo da mente, as pessoas entendem que hoje a doença ela existe, está muito perto de todo mundo. Né? E a pandemia ela veio para adoecer ainda mais a saúde mental do planeta. Exatamente. As pessoas que perderam muitas pessoas durante a Covid, as pessoas que perderam suas referências de família, perderam seus trabalhos, perderam a segurança mesmo. E muita gente se adoeceu. Acho que até quem não perdeu ninguém, sim, o próprio medo mundial que isso criou, né? A segurança, né, da minha estabilidade aqui na vida, Exato. a minha segurança de estar vivo. Sim. E aí quando você pergunta assim, como é que está a saúde mental, como é que foi em 94, como é que foi em 2004? Ó, 2024. Eu estou lá na faculdade. Eu entrei para a faculdade em 1991 e faço terapia desde então. Então, assim, eu nunca parei o meu processo. Sim. Né? Eu larguei o trabalho com a psicologia com a morte da nossa mãe. Sim. E aí, quando a nossa mãe morreu, aí eu fui entrar, de fato, na pizzaria junto com o Marcelo, mas até depois da morte do nosso pai, 2 anos depois. E aí eu me afastei. Mas há 5 anos atrás eu voltei a estudar, eu voltei Hoje eu não estou atuando, por exemplo, eu não atendo consultório, não atendo isso, mas eu trabalho com uma técnica e estou sempre buscando, eu estou sempre, né, tentando cuidar, porque o adoecimento ele está aí. Falando em estudo, e aqui, como eu disse, a ideia é criar memórias e eternizar histórias. E hoje, as histórias eternizadas, que serão eternizadas, serão as histórias de vocês dois. Como é que era a Fabiana e o Marcelo nos tempos de Colégio Bituruna, Colégio Imaculada para Fabiana, Colégio Vira Cabral também para Marcelo? Menino, isso aí eu posso falar de cadeira. Vai entregar o irmão. Existe uma frase icônica que permeou a nossa infância, que era como? Para, Marcelo! Eita! Memórias escolares, eu lembro de um assim que é muito interessante, inclusive, nem foi eu que a disse, não, nem que participei disso, não. Sim. Mas foi ela que passou no Colégio Imaculada. Sim. Como eu sou mais velho, eu estudei no Colégio Imaculada antes dela. Sim. Né? Porque no Bituruna, eles me convidaram para sair. Aí eu tive que retirar, né, Marcelo? Não, eles me convidaram para sair do Bituruna 2 vezes, né? Não foi uma só, não. 2 vezes. Talvez você entenda porque eu falava tanto para exato. Aí eu saí do Bituruna e vim para Imaculada. E aí, como diz o outro, né? Uma pessoa assim, pequena, né? Com pouca expressão, que fala baixo, igual a mim, não passa despercebido no colégio. E aí eu lembro de quando eu fui convidado a sair do Imaculada também. Eita, e quando eu voltei para Ibituruna, ela entrou no Imaculada. Sim. E aí eu lembro, você quer contar, da Dona Irami, professora de inglês, na hora que leu... na hora que... Sobrenome? Porque, né, só tinha a gente, só tem a gente.
E aí ela falava assim, você é irmã de Schlaucher? Aham, sou, sim, senhora. Ai, meu Deus do céu, mais um pra minha vida. Não, eu sou diferente. Chega a Fabiana em casa chorando, brigando comigo. O Marcelo fez isso no colégio, agora acha que é eu. Meu Deus. É que eu sou assim do mesmo jeito. Porque assim, a gente na verdade, a infância, assim, né? Ele era mais velho, ele é o mais velho, então eu vim depois. E aí, assim, naquela época, ele era mais velho, ele era homem, eu sou menina, eu sou mais nova, então tudo tem uma diferença. Sim. E a nossa diferença é de 4 anos e meio. Então ele estava assim, garotinho, eu estava uma pirralha. Então a gente só é nós dois, né? Não temos outros irmãos, não nasceram. Então, quer dizer, eu queria brincar, não podia. Né? Ele implicava comigo, ele brincava, era uma brincadeira, era coisa da infância, mas assim, e todo o tempo era isso. Para, Marcela, a mamãe chegava, eu vou bater nos dois. E era assim. Então a nossa infância foi assim, era cão e gato. Um cutucando o outro. Dentro de casa. Sim. Mas a gente foi crescendo e quando foi adolescendo, né, às vezes piorava, às vezes melhorava. Mas você vê que a escola me marcou, né? Claro. Você viu? Tanto em Exato. Bituruna como em Imaculada. Você vê que isso é uma recordação bastante marcante. Em relação à vida de vocês, é impossível não citar a Pizzaria Valdinelli. E o mais interessante é que é tanta história inserida nesse grande legado de governador Valadares, que eu sei, um passarinho me contou, que o nome é a junção dos pais de vocês. Isso. E em relação à Pizzaria Valdinelli, quando a gente fala Pizzaria Valdinelli, e assim que eu perguntar, vocês dois fiquem à vontade para quem for responder primeiro, a casa é de vocês. Se sintam-se em casa. Tem aquele botãozinho para bater. Tipo aqueles programas dominicais. Quando eu falo Pizzaria Valdinelli, o que vem na cabeça de vocês? Uma vida. Nascida e criada lá dentro. Fabiana já nasceu dentro praticamente da pizzaria. Eu não, eu como diz o outro, mas assim, me considero, eu vivi muito dentro da pizzaria, o que a Fabiana não viveu. Eu tenho que contar a história da Valdinelli para que você possa compreender e o pessoal que está assistindo e ouvindo comece a entender o que foi a Pizzaria Valdinelli. Meu pai era representante de remédio na cidade de Valadares. Começou a namorar com a minha mãe e resolveram casar e mudar para Valadares, já que era onde é que ele trabalhava. Ele era de Belo Horizonte. Minha mãe morava em Belo Horizonte, ele morava em Belo Horizonte, mas ele nasceu em Juiz de Fora. Sim. A história dos dois é essa. Ele trabalhava lá, aí se casaram e ele foi transferido para cá. Sim. Aí veio para Valadares comigo, pequeno, né? Eu nasci em 69, a Valdinelli foi criada em 71. E aí, quando chegou aqui, eles ficaram aqui, acho que 1 ano, ele trabalhando, isso aqui, ele foi mandado embora. Encerraram o contrato com ele recebeu a indenização e agora? Com um menino pequeno, o que nós vamos fazer da vida? Pensaram os dois. A princípio, vamos montar uma padaria, que é, né, um serviço básico, aquela coisa toda. Tá. Resolveram, vamos montar uma pizzaria. Aí começa a conversar com um, começa a conversar com o outro na cidade, os amigos que ele tinha aqui. Sim. Vamos montar uma pizzaria. O pessoal começava a virar para ele e falar assim, o que é isso? Olha isso. Hã? Montar o quê? Uma pizza, o que é isso? Ninguém conhecia. Isso em 71, 70, 71, ninguém sabia o que era pizza. Sim. Aí eles foram a Belo Horizonte, voltaram a Belo Horizonte, onde é que a família da minha mãe morava. E logo lá tinha sido aberto o pizzaiolo, uma pizzaria pizzaiolo, que o cara tinha vindo dos Estados Unidos e montado o pizzaiolo. E eles falaram, vamos lá então pedir, né? Porque minha mãe era uma exímia cozinheira, mas assim, cozinheira de roça, de fazenda, né? Nasceu em do Joaquim, a cidade do interior. Então, aquelas cozinheiras que faz do jeito que vem, vamos lá e tocamos e fazemos. Foram lá no pizzaiolo para poder pedir se o cara poderia, né, dar uma orientação, ajudar, e não sei o quê. E aí foi a primeira decepção deles, né? Eles tinham tanto de dinheiro na época, não me recordo valores hoje, né? Mas assim... 11 mil réis. Não é réis não, senhor. 71 já era cruzeiro. Réis. Não. Em 71 era cruzeiro. Era o que eu ouvia. Mas das histórias... Tipo assim, então tinha lá 11 mil cruzeiro, réis, seja lá o que for, e foram no pizzaiolo para poder... Se você pudesse me ajudar a fazer uma massa, como é que é a receita, e a minha mãe conversou com ele, falou assim, não, eu te vendo. Então quanto é que você me cobra? Cobrou exatamente o valor que eles tinham para montar a pizzaria. Aí meu pai voltou chateado. E minha mãe já era uma pessoa muito otimista de natureza. Não, deixa que nós vamos resolver.
E ela foi para a cozinha dela e comprava farinha no supermercado, começou a misturar, fazer massa, ia na padaria, perguntava informação, mexia, pegava o fermento da padaria, foi mexendo massa ali, e fazendo a pizza e assando no próprio forno, e entregando para os vizinhos, e dando para os vizinhos, prova aqui a tal da pizza, isso que é pizza e tal. A pessoa foi começando em família, aquela coisa toda. E aí foi crescendo dessa forma. Aí um dia ela acertou a receita da massa, e ela tudo que ela fazia anotava. E aí entregou, deu para os meus vizinhos. Nossa, Deli, tá uma delícia. Tá uma delícia, tá uma delícia, tá uma delícia, tá muito boa, é isso mesmo. Tá. Mãe virou, beleza, é isso aqui. A massa da nossa pizza tá aqui. Né? E aí começou a história da Valdinelli aí. Que legal. Começou aquela coisa devagar, aí meu pai, aí conseguiram um imóvel onde é lá hoje? Onde é que é na Minas Gerais, Sim, aquele imóvel que era de um amigo, viajante dele, Elton. Quintão. Elton Babão. O apelido que ele fala é Elton Babão. Eu não sei qual que é o sobrenome dele, mas a família dele mora até hoje em Valadares, é gente amiga nossa, inclusive, e tá aí. Então o que acontece? Pai construiu o lote, e aí quando ele falava que ia montar uma pizzaria, lá naquele lugar onde é que é hoje, o nego você é doido? O nego não vai lá nunca. Tem que o nego vai comer o que não sabe o que é. E naquela longitura... É o único lote que eu tenho. Não tinha nada por ali, sim, né? A cidade não tinha crescido ali. Tem uma foto, inclusive tem uma foto, né, tirada de onde é o sacolão ali na esquina hoje, para é pizzaria. só mato. Aí você vê atrás assim um pasto. Não existia nem a fonte. Eu lembro que existia onde é que é hoje o Sabor Mineiro ali, que é o Marrecão, que era um supermercado, do lado da pizzaria, o imóvel do lado da pizzaria, e onde é que é o Martinelli. E a igreja ainda pequenininha, outras casas pingadas ali, muito pouca. E aí começou a Valdinelli dessa forma. E tem umas passagens interessantes que eles contavam, que isso marca a gente, assim, ao longo da história, essa história vem assim, que eles que contavam isso. Que às vezes eles começaram a construção, aí o pedreiro levantava o muro, à noite chovia, no dia seguinte estava tudo no chão, os tijolos. Então foi aquela labuta, e o dinheiro acabando, e aí sei que fizeram na época em L, só aquela coisa toda e tal, tudo. No dia da inauguração, que eles tinham marcado, já estava pronto, tudo arrumadinho, não sei o que, para poder inaugurar, o dono do imóvel, chega lá antes para poder ver, porque era amigo dele. E aí, Valdir, como é que tá? Ele estava o seu Valdir e a dona Eli no balcão, chateado, falando com ele que não ia haver mais inauguração. Ele perguntou, por quê? Porque nós não temos um puto no bolso para comprar uma cerveja para poder dar na inauguração. Acabou todo o dinheiro para construir a coisa. O dono do imóvel arranca do bolso 1.000 cruzeiros na época, coloca-se no balcão e fala assim, tá aqui, compra e abre seu negócio. Que legal, cara. Meu pai virou e falou assim, Elton, eu não posso pegar esse dinheiro, não tenho como te pagar isso. Minha mãe, como eu te falei, pra frente toda, né? Não, Elton, me dá aqui, nós vamos dar um jeito de te pagar, assim. Vai lá, compra cerveja, compra mussarela, compra trigo, como nós vamos fazer essa festa que é hoje. Claro. Abriram a Valdinelli, e aí vem a segunda aperto que eles passaram. Lotou a cidade inteira, apareceu na Valdinelli para a inauguração do que era a tal da pizza, que ninguém sabia o que era pizza, vão lá comer pizza, e tudo de graça, né? O pai tava dando tudo de graça, e aí cerveja, refrigerante, pizza, aquela coisa, confusão danada. Aí teve uma hora que um outro amigo dele, o seu Geraldo Damasceno, lá de Belo, que hoje não já morava aqui, morava aqui, que era dono da mexia com bicicleta, Monark. Chegou, olhou e o pai tá assim, tá acabando as coisas, nós não vamos ter condição de continuar, né? Sim. Ele virou na frente de todo mundo. Parou todo mundo. Aqui, a partir de agora, quem quiser comer ou beber aqui na Valdinelli, vai pagar. E eu sou o primeiro. Ele arrancou do bolso uma nota de não sei quanto. Na época pagou alguma coisa, e aí a coisa começou a funcionar, E aí tem a história, eles contando que no dia da inauguração, ele tinha pego 1.000 cruzeiros, e ele fazendo caixa no final da noite, tinha vendido 976 cruzeiros. Quase que o valor da dívida já para poder... Então foi a emoção. E aí começou a história da Valdinelli. Como eu era muito pequeno, na época, eu não tinha com quem ficar. Não tinha dinheiro, não tinha funcionário, não tinha nada. Então eu dormia debaixo da mesa de fazer pizza ali. Tinha uma bancada, assim, ele colocava as formas, eu dormia ali.
ou no quartinho que fazia massa. E isso foi perdurando, porque depois, quando eu nasci, em 73, eu também tenho fotos minhas. Aí, quando, né, a coisa foi andando, a história foi acontecendo, tinha aqueles rolos de papel, lembra, Marcelo? Que embalava, né, o que sobrava da pizza, era aqueles rolos de papel de jornal, papel de pão. De pão. E aí tinha um balcão, ficava uma cadeirinha, ele já era menininho, já andava, já brincava, já ficava nos brinquedos, e eu sentada, tem foto, eu sentadinha ali, com a mamadeira, com a sacolinha, com fralda, e os clientes tomavam conta da gente ali. Dava água, cuidava, e aí mamãe lá trabalhando com o papai, eles lá dentro. E essa história debaixo da mesa de fazer pizza, isso é real. Depois a gente dormia, mamãe forrava um cobertorzinho, elas ali trabalhando, era como se fosse uma mesa assim, 2 do lado de lá, 2 do lado de cá, e aqui embaixo tinha onde eu colocava as massas. Aí tirava as formas, tirava tudo, forrava e a gente dormia ali. 53 anos não são 53 semanas. Qual que é o grande propósito da Pizzaria Valdinelli? Eu acho que pode ser diferente para nós dois. Opa, porque eu, assim, né, eu já cheguei depois, eu cresci lá dentro. Sim. O Marcelo foi para acompanhar o papai bem mais cedo. Né? Ao contrário dele, que falou, não quero estudar, sou rebelde, não. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito boa aluna. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Né, com 22 eu estava formada, eu era uma psicóloga, uma pirralha, né, uma criança, e formada. E eu encrenqueira. E eu, antagônicos. E eu sempre assim, eu quero trabalhar, eu quero ter meu consultório, eu quero, né, a profissão que eu escolhi. Sim. Na verdade, eu assim, lá na juventude eu falava, eu não quero ficar atrás de um balcão de pizza a vida inteira, não é o meu sonho. E era o que eu falava. E aí a mamãe incentivava muito isso, tanto que quando queriam que ele formasse tudo, sim, é que eu não acho que eles desejaram pra gente continuar ou manter ou estar como estamos hoje. E aí a vida foi acontecendo. Então, assim, hoje, pra mim, né, eu falo que o tempo, ele é senhor de tudo, né, tudo passa, as coisas vão mudando, claro. E a maturidade também vai trazendo outras visões pra gente. Passaram-se muitos anos, com a perda dos dois, né, com o falecimento da mamãe e do papai, muita coisa em mim mudou. Hoje, tanto que assim, se tiver uma outra possibilidade de vida, eu não sei se eu quero. Eu acho que o caminho, a Valdinelli, é a história da gente. Né? Nossos pais começaram, a gente deu continuidade, porque a gente podia ter parado tudo, claro, com o falecimento deles. Né? Ou poderíamos ter colocado a perder, que é o que muitas vezes a gente vê acontecendo. Exato. E aí, assim, a gente continua um legado que eles começaram e que hoje é nosso. Claro. A gente continuou, a gente que está ali, nós dois é que estamos à frente. Então, a Valdinelli, para mim, assim, é minha vida. Eu acho que já passou em alguns momentos assim, nossa, eu não quero mais, chega, mas eu não me vejo lá, fora de lá. Que legal isso. Engraçado que esse sentimento de não quero mais, tô de saco cheio, não sei o que, já passou por mim na cabeça. Aí, a coisa mais interessante, isso está tão no sangue, que é engraçado, que toda vez que eu pensava em montar alguma coisa extra Valdinelli, eu pensava em montar alguma coisa de comida. eu pensava, montar uma coisa de comida. Puta merda, não é possível, eu tenho que tentar mudar. Aí agora, recentemente, há 2 anos atrás, que nós viemos comprar uma peixaria. Então, quer dizer, coisa de comida. Então, quer dizer, então são coisas assim, eu não consigo me ver fora desse ambiente de Valdinelli. Eu acho, até a vivência que eu tive dentro como criança e como adolescente. Eu lembro de 16 anos, 14, 15 anos. Também. Aí já é diferente. Mas eu comecei a trabalhar com meu pai com 14 anos. Eu ia para a pizzaria às 6, às 9 eu voltava, porque eu tinha que ir para casa para poder estudar no dia seguinte cedo. Porque a gente morava em frente praticamente à pizzaria, depois com essa idade. Então, quer dizer, eu comecei a trabalhar com 14. Com 16, eu ia para a pizzaria das 6 no sábado, ficava até às 9. Aí, das 9, 16, 17, saía para boate, vinha aqui pro GPH, na época tinha uma boate GPH, o Sancília, que ficava aqui a noite toda, 3, 4 horas da manhã, saia aqui um monte de menino amigo, andando a pé na Minas Gerais, para poder ir parar na pracinha da Valdineira, porque ele deixava uma pizza lá com o vigia, para a gente poder pegar a pizza e comer na praça ali. O vigia, Marcelo, seu pai deixou a pizza aqui, e ficava ali a noite toda. Então, quer dizer, que história. É muita vivência dentro da Valdinelli.
A vida inteira, né? A gente não tem exatamente, história eu não separada. tenho outra história. Você não tem uma juventude, uma adolescência, né, os namoros, nada foi distante. Fora da de lá. Tudo aconteceu lá dentro. Então, assim, a gente não existe nenhum momento da nossa vida que é desvinculado de lá. Falar que tá com fome é diferente de falar que tá com vontade de comer uma coisa, certo ou errado? Certo. E eu costumo falar que quando você vai em uma pizzaria, independentemente de qual seja a pizzaria, seja aqui em Valadares ou em outras cidades espalhadas pelo Brasil, você normalmente não vai para poder comer e ir embora. Você vai com um familiar, um primeiro encontro, com a namorada, com a esposa e os filhos, com os seus pais que são mais velhos, enfim. Você nunca vai pra pizzaria, eu falo por mim, eu nunca vou numa pizzaria porque eu estou com fome. Eu vou numa pizzaria primeiro porque eu estou com vontade de comer uma pizza e porque eu quero viver uma experiência dentro desse ambiente. E quando a gente pensa na pizzaria Valdinelli e quando a gente adentra dentro do espaço de vocês, até mesmo pela ornamentação, me passa muito essa ideia de viver uma experiência e, consequentemente, comer um bom produto. E o produto de vocês, o maior, é a pizza. Como é que vocês trabalham a questão do ambiente em si, para depois a gente falar sobre a questão da ornamentação do produto principal de vocês, que é a pizza? Eu vou dar minha visão, que assim, eu acho que mudou muito isso quando a gente mudou aqui para o centro. Sim. Porque quando era lá na Minas Gerais, por exemplo, eu, Fabiana, particularmente, eu penso que eu demorei muito tempo para entender e assimilar que a gente lidava com comida, que era uma questão de satisfazer, né, a fome, o desejo, a vontade da pessoa de comer algo. Eu demorei bastante tempo para eu entender isso. E quando eu entendi, eu percebi a responsabilidade que é você lidar com o alimento, que é algo que, se você fizer alguma coisa de errada lá, você pode dar um problema de saúde na pessoa. Isso é muito sério. Né? Então, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita higiene, você tem que ter muito critério. E, por exemplo, quando você fala da ornamentação, disso tudo, o processo de mudança da gente aqui para o centro foi uma coisa que foi, assim, bem interessante. Porque como eu falei, a gente é muito diferente, né? Água e vinho. Mas, assim, eu sou muito planta fixada no chão. Sim. Como boa virginiana, eu sou muito árvore plantada mesmo. Eu sempre tive muita dificuldade com mudanças. Se tá tudo bem aqui, para que você vai colocar esse copo lá para mim ter que esticar minha mão? Deixa ele quietinho. Sim. Né? Um exemplo. Então, quando veio a proposta de mudança, ele assim... Eu sou mais passarinho, sabe? Voo alto. A gente brincava que assim, eu sou a árvore pé no chão e ele é o balãozinho de gás. Ele vai subindo e eu tenho que puxar para equilibrar. E a gente se equilibra assim. Porque ele é muito sonhador e eu não, eu sou muito realmente assim, eu sou muito metódica, eu sou muito planejada, eu não gosto do risco. Eu penso, eu planejo, eu tento me cercar. Né? Claro que a gente não controla nada, as variáveis elas existem, ninguém tem controle sobre nada na vida, mas assim, eu tento, tipo assim, né? Como que eu posso cercar o máximo possível, pensar no plano A, B, C, Z, para que não dê errado aquilo que a gente se propõe. Então, quando veio a proposta de mudança, tudo que eu podia fazer para colocar dificuldade, eu fiz. Todas as negociações que tinham, mas isso, não aceito, não assino, não, porque isso pra mim não, porque não tá bom. E ele faltava me matar. E eu, até o último momento, eu ficava assim, meu Deus do céu, será que se a mamãe e o papai tivessem aqui, eles fariam essa mudança? Você tem esse peso também. Eu tenho muita ligação com essas coisas, sabe? De olhar para trás, olhar para meus pais, pensar o que eles imaginaram. Eles estão olhando tudo que vocês estão fazendo. De ser grata que eles começaram, de honrar o nome deles. E ele assim, não vão, porque vai ser bom, que vão mudar, que vão fazer, que vão pôr carne? Você tá ficando doido? Pizzaria pizza. Então, assim, a minha resistência sempre foi muito grande com muitas coisas. E quando, de fato, a gente definiu que ia mudar, né, que foi quase um ano, né, Marcelo, o processo, entre o pessoal atrás da gente, negociando, eu punha dificuldade, ele brigava, ele me xingava, e eu bem na birra, assim. Deve ter sido um ano bem difícil para vocês. Foi. Eu, principalmente, assim, o meu medo, a minha insegurança, o meu risco, pode dar certo, pode, mas e se não der? Ah, mas você tem que pensar positivo. Tá, eu penso positivo, mas existe o negativo. E eu não posso, a gente não pode fingir que não existe. Mas Deus é tão maravilhoso. E, né, eu falo que eu sempre agradeço muito a Ele também, porque se não fosse Ele, claro, a gente não teria vindo. E
essa inovação, o projeto da construção e toda a mudança, por exemplo, de cardápio, a introdução de carnes, de pratos diferentes, dessas coisas todas, tudo foi dele. E aí chegou num ponto que eu falei assim, não tem como eu brigar mais, não tem como eu tentar fazer. Então, assim, Deus abençoe, coloca nas mãos de Deus, papai e mamãe, onde vocês estiverem, encaminha e seja o que Deus quiser. Eu falo E que foi. a Valdinelli tem 2 ciclos, do Valdir e da Nelly, que deram o nome Valdinelli, e do Marcelo e da Fabiana, pós essa mudança. Claro. Porque eu sempre, como, né, sonhador, eu sou uma pessoa que gosta muito de demandas, eu gosto muito de novidades, eu gosto muito de criar coisas diferentes. É igual eu virar pra você e falar assim, é igual eu virar, qual que é a sua profissão? Eu sou cozinheiro. Eu me falo que eu sou cozinheiro. Mas eu viro pra você e falo assim, comercialmente falando, cozinhar é muito ruim. Porque todo dia você tem que cozinhar a mesma coisa. Sim. Então, para mim, eu perco um pouco da minha criatividade, da minha criação, porque eu estou limitado a fazer aquele prato daquele jeito todo dia, porque todo dia tem que ser aquele mesmo, que é o que está no cardápio. Sim. E eu gosto de criar. Então, eu gosto de criar muito em casa. Minha mulher, às vezes, chega, acorda e fala assim, eu quero comer isso. Beleza, eu pego aquilo, vou para a cozinha e transformo em alguma outra coisa para ela comer. Às vezes não dá certo. Às vezes ela fala assim, não gostei. Mas eu coloquei alguma... Bom, então o que você não gostou disso? Então tem que tirar. Então eu gosto muito dessas coisas, de novidade. Eu não gosto de ficar muito na mesmice. Então quando a gente resolveu, né? A proposta chegou, que a gente resolveu trazer para o centro. Quer dizer, na verdade não é nem trazer para o centro, a gente resolveu largar a Valdinelli, Valdir e Nelly para trás e passar para uma Valdinelli, Marcelo e Fabiana, é que foi a maior confusão. Claro. Porque além de ter um ano, basicamente, de encheção de saco, de procura, de cara ligando, cara fazendo proposta que tem, toda aquela coisa começou a ficar desgastante né? E eu querendo e ela não, e ficava naquele trem, até chegar num ponto que satisfazer os dois. Aí eu falei assim, agora nós temos outro problema. Porque nós fechamos um acordo com o cara, temos um prazo para entregar. Aonde nós vamos parar? Para onde nós vai, como diriam nós mineirinhos? Foi literalmente. Foi onde é que nós vamos parar agora? Aí começa a vir imóvel para não sei onde, ver não sei o quê. Olha aqui, esse é uma casa de 2 andares. Aí você fala, puta merda, tá lascado. O que nós vamos fazer agora? Até que chegamos no ponto de achar um imóvel, de um amigo nosso, inclusive. Ali era o quê? Não lembro. Ali era uma casa antiga. Era uma casa não, antiga. Eu não lembro. Eu passo todos os dias da minha vida e não lembrar. Não, e não tinha nada. Eu já tenho na mente a Valdinelli, tá vendo? A coisa boa. Exatamente, era um lote vago. Então, quer dizer, a gente construiu e realmente, eu falei assim, a gente tem que mudar, tem que evoluir. As coisas não acontecem. Igual você vira, fica tudo a mesma coisa o resto da vida. Não. Se você parar para pensar, você tem uma coisa que fica o resto da vida, chama-se logomarca. Mesmo assim, você vai falar uma coisa forte. Mesmo assim, o em volta dela muda. Né? E eu falo que foi um divisor de águas mesmo para a gente essa mudança. E para mim, pessoalmente, enquanto pessoa, porque assim, eu pude perceber realmente o quanto foi bom, o quanto foi benéfico. Eu falo que assim, todos os dias que eu penso nessa história, eu só agradeço a Deus porque a gente deu certo da gente fazer essa mudança. E foi interessante que a gente inaugurou lá no dia 17 de outubro de 2019. Dia 15 de março fechou da pandemia. Então, assim, foi um baque. Foi. Porque a gente tinha, 15 né, de Marcelo? março, dia 23. Eu estava na reunião no dia 15 decretou, para fechar. Eu estava na reunião no dia 15 para fechar no dia 23. E assim... Achando que a maior vontade do mundo fecha que não vai chegar aqui. Era uma coisa que, assim, a gente não esperava, né? E todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, era fila. Às vezes as pessoas brigando, porque já tinham vindo lá 2, 3 vezes e não conseguiam entrar. E a gente trabalhando, e com vários problemas, né, Marcelo? Enfrentamos muitos problemas no início, na inauguração. Problemas com a CEMIG, problemas com os ar-condicionado, problemas... Com o telhado. Várias coisas. A gente foi provação, eu falo que foi provação. E foi um divisor de águas mesmo. E aí, com a pandemia, Gustavo, eu fiquei depois pensando, falei, meu Deus, se a gente não tivesse mudado, eu não sei se a gente teria sobrevivido na Minas Gerais. Porque mudou tudo. A Valdinelli, que as pessoas conheceram na Avenida Minas Gerais, não existe mais. Existe o nome, né, o qual eu jamais vou deixar de carregar com muito orgulho, porque é meu pai e minha mãe. Mas, assim, a Valdinelli
da Afonso Pena, ali do centro, é totalmente diferente em termos de tudo, em termos do público, em termos do cardápio, em termos, assim, da forma de fazer, em termos quando você começou a falar assim, a gente busca uma experiência. Exato. Tá nos nossos quadrinhos lá, Missão, Valores e... Qual que é o? Esqueci agora. Visão, Missão e Valores. É proporcionar uma experiência para o cliente. Né? Uma experiência onde ele tem um lugar agradável, um lugar bonito para ele ver, onde ele tem um atendimento, né, à altura, onde ele tem um produto de qualidade. Né? Quando ele fala assim, é a mesmice de querer mudar. A gente até já teve problemas com isso, porque ele vai lá e faz uma receita. Bom, beleza, vai lá. Aí todo mundo experimenta. Delícia. Aí quando eu chego lá no outro dia, Marcelo, mas o que você mudou aqui? Porque eu achei. Você não tem que achar, você já colocou a receita. Então, assim, às vezes a gente sempre, né, tinha... Mas, assim, é a ideia de você trazer a família, os amigos, o casal, né, os pais, para viver ali uma experiência de uma noite gostosa, de uma noite prazerosa, né? Que não é mais só pizzaria, como tem as carnes. E a construção, igual você falou, da ambientação, na construção, na obra, já foi pensado esse ambiente diferente, porque lá na Minas Gerais era um ambiente muito aberto, muito despojado, muito, vamos dizer assim, muito feira, vamos dizer assim, né? Cantinona. Eu falar que lá era um cantinona. Lá não, já foi uma coisa um pouco mais aconchegante. Ainda acho que falta alguma coisa mais para te abraçar, tá? Como aconchego. Tem novidade aí para vir? Por aí, vamos ver. Olha o jornalista tentando puxar a informação em primeira mão. Porque o que acontece? Como você parar para pensar, a Valdinelli ali, ela ficou muito bonita, ficou muito aconchegante, ficou com umas cores legais e tal, mas eu ainda acho que falta alguma coisa para ela poder te abraçar mesmo. Acho que falta. Isso falta alguns detalhes que a gente, né, vive conversando, vive pensando, mas nunca que coloca na prática para poder executar. E a gente está pensando em ver que, quem sabe, por ano que vem, agora a gente faça alguma repaginadazinha que precisa, né? Acho que é sempre bom. Tudo que... Não, é aquela história, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Né? E aí foi o meu grande aprendizado, a grande lição com toda essa mudança. Que realmente você não precisa ficar com a árvore plantada no chão. Eu não sou uma árvore, então eu posso caminhar, eu posso... Né? E foi uma resistência do menino. Nossa! Sempre foi muito. Né? Mas... Imagina até de clientes fiéis de vocês. Não, não vocês iriam ouvir eles, não vamos, mas imagino que pesa um pouco. Não, acho que não. O cliente, pelo contrário. O único problema que eu vejo hoje, até porque não era proposta quando a gente mudou, o que acontece? Eu advindo dessas pizzarias hoje com parques monstruosos, essa coisa toda, a gente tinha no fundo uma área pequena, restrita para fazer um parque. Eu falei, não é o foco da Valdinelli, mas infelizmente, eu virar para você e falar assim, a criança é o futuro consumidor, concordo com você. Só que a criança, ela tem um consumo como criança, igual você falou, nós estávamos conversando aqui o bate-papo, eu ia para brincar. E não ia para comer. Hoje eu vou para comer e não para brincar. Então, quer dizer, você evolui também na gastronomia. Porque é a mesma coisa, gastronomia e culinária. A diferença é grande. Culinária é para se alimentar, igual você falou. Você não sai de casa para, eu vou comer uma pizza para me alimentar. Não. Eu vou comer um churrasco para me alimentar. Não, é para socializar. Experiência. Prazer. Né? E igual você falou, uma experiência diferente. Né? Isso em qualquer lugar, qualquer restaurante, qualquer lugar que você vá. Seja pizzaria, seja restaurante, seja bar, seja lanchonete, você vai para um lugar agradável. Que vai se você for apenas por se alimentar, é o que a gente às vezes faz numa viagem. O ônibus parou ali, eu vou comer ali mesmo. Estou com fome, eu vou comer. E essa questão da criança, assim, além da gente não ter espaço físico hoje, né, a gente sabe que para a Valdinelli, a criança ela é muito importante para os pais, pelos pais, que a gente quer que os pais das crianças venham. Claro. Mas a gente não tem realmente condições, o espaço que a gente tem ele é muito pequeno, né? E o foco foi realmente esse, de você causar essa experiência, por exemplo, uma coisa que a gente não tinha muito quando era na Minas Gerais, né, Marcelo? Por exemplo, o casal chegar, tomar um vinho, curtir a noite, né? Vamos sair para bater um papo, para comer uma massa, para comer uma pizza, para tomar um vinho. Até o cardápio de vinho da antiga pizzaria era reduzido. Nossa, era muito fraco. Era muito. Eu me lembro que assim, a gente comprava vinho uma vez por mês, praticamente, lá. Hoje a gente compra vinho toda semana, 2 vezes na semana, porque mudou o tipo de consumo. É a mudança de conceito, mudou né? o público. O conceito da Valdinelli mudou com essa nova vinda para cá.
Então, assim, às vezes a não gente... quer dizer que a gente elitizou, não, mas assim, a gente deu uma subida no nível um pouquinho, onde você tem, vamos dizer, um lugar, igual você falou, um lugar agradável, climatizado, com ar-condicionado. Então, quer dizer, um lugar que vai te proporcionar mais um pouco de prazer naquilo que você vai fazer. Né? E a criança, o espaço é muito pequeno. Sim. É muito restrito. É só para falar assim, tem um lugar para os pais ficar um pouquinho mais tranquilos. Mas assim, não é nada... E que não funciona muito também. Porque assim, o espaço realmente ele é muito pequeno. Né? Quando a gente abriu, a gente tinha uma monitora, controlava e tudo. Mas assim, o espaço ele é menor do que o que a gente está aqui agora. Não, ele é menor. Ele é mais estreito. Ele é mais estreito. Mas é mais comprido. E aí... não funcionou muito, porque assim, o volume de criança, você não pode colocar muito, a criança ela não tem esse entendimento. E é uma responsabilidade, né? Criança. Exatamente. Aí, tipo assim, ele mesmo já falou várias vezes, vamos acabar com esse espaço. Até porque assim, a gente já comprou, já equipou, já fez a ideia daquele espaço, inclusive, né, Juliana? Não pode falar ainda não, mas tem um espaço legal. A gente já novidade boa ali. Já equipou, já mobiliou, já colocou televisão, já fez N coisas ali e assim, realmente não fica, não dura, né? É criança, uma criança é criança, então não tem o que dizer. Então, assim, às vezes ele quer acabar, e eu falo, Marcelo, calma. Olha a resistência. Mas é porque os pais pedem. E a gente tem que olhar, porque, por exemplo, eu não posso restringir demais, porque os pais vão deixar de ir. Porque tem pais que eles precisam levar os filhos. Isso é tão interessante, né? Que eu estava vendo agora de tarde no Instagram da Valdinelli, exatamente uma pessoa perguntando sobre a área de criança. Exato. Assim, não, nós temos uma área muito pequena. Eu quase respondi embaixo. Inexistente, é só um beco. Porque é realmente um conflito, sabe? Porque, assim, os clientes que são clientes mesmo, que querem ir, às vezes eles realmente não têm como não levar os filhos. Claro. E aí, poxa, como é que você... Sim. Não tem espaço nenhum. Aí o que o pai faz? Ele vai para um outro lugar. Para outro que tem. O filho, né? O preço estabelecido, em um cardápio de uma pizzaria, ele automaticamente estabelece qual o tipo de público que vocês querem adentrando dentro do espaço de vocês? Em parte, sim. O preço, infelizmente, no Brasil ainda é determinante para algumas coisas. Né? Administrativamente falando, sim. Se você parar para pensar, você tem restaurantes populares que são com preços muito baratos, né? Não questão de popular, mas acessíveis, vamos dizer assim, que são feitos para se alimentar. Certo. O que é? O que eu falo nisso, alimentar? Seria um restaurante self-service, basicamente. Sim. Não o restaurante self-service de shopping, que é outra cultura, outra coisa. Mas o de rua, vamos dizer assim, é um restaurante para você se alimentar. Ele atende basicamente os trabalhadores do comércio, que almoçam ali, né, e porventura um ou outro viajante, alguma coisa assim, que estão ali para fazer uma alimentação, para se alimentar, rápido e ir embora. Culinária. Mas eu acho que a questão de preço, ela é muita ilusão. Tem muita gente... Não, sim. Ele está falando do nosso preço. Sim, eu estou falando do nosso mesmo. Tem muita gente que olha para a Valdinelli hoje e fala assim, nossa senhora, não posso ir na Valdinelli. Pode. Todo mundo pode ir na Valdinelli. Não existe essa distinção. Porque, assim, se você comparar com várias outras pizzarias, existem as pizzarias, como ele está dizendo, que as pizzarias... para você comprar lá, uma promoção, você compra 3 pizzas por não sei o quê, né? Não estou desfazendo do produto, do trabalho de ninguém. Claro que cada um tem o seu nicho e tudo. Mas hoje existe muito essa ilusão no olhar. As pessoas passam, tipo assim, a Valdinelli mudou, a Valdinelli virou diferente. Eu tenho que calçar sapato, eu tenho que me arrumar para ir na Valdinelli. Não existe isso. A gente mora numa cidade extremamente quente, uma cidade que é extremamente volátil. E ela está falando isso porque a gente sentiu isso na pele no início e lá na Valdinelli antiga, quando a gente... Na última reforma, a gente teve esse problema. Eu tenho que arrumar para ir lá. Então, eu hoje acho que isso é conceito antigo, conceitos que não cabem mais na nossa sociedade, até com o advento de tudo que você tem hoje. Sim. E lá na Valdinelli é engraçado, você vê gente de chinelo de dedo. Claro. Sem nenhuma cerimônia. E não tem problema, e está tudo certo. Não é esse o problema. E tem pessoas que falam do nosso preço sem nunca terem ido. Só pelo olhar. A Valdinelli, aquela toda de vidro e tal. Não, lá... E fica até fácil, porque hoje até pela internet você fica sabendo o preço, então não tem problema. Você não vai tomar susto, você olha antes e vai lá. E se você não quiser ir, você vai no outro, não tem problema. Isso é normal. Vocês são donos do negócio de vocês. Ou seja, vocês são donos do próprio tempo, como o pessoal costuma falar, né? Donos do próprio nariz.
Desde quando a empresa deixa. Exato. Com certeza. A vida de CNPJ não é fácil. E hoje em dia existe um debate muito grande, vocês podem falar com muito mais propriedade do que eu, em relação à questão da gestão de pessoas. De quando um líder passa a ser benquisto pelo seu colaborador, pela sua colaboradora. Em suma, e feita essa pequena introdução, qual que é o pilar básico, ou quais são os pilares básicos para ser um líder, um gestor respeitado e automaticamente não gerar medo no colaborador, na colaboradora? Bom, essa experiência eu tenho, né? Eu já fui de 8 a 80 no ramo e como líder também. Sim. O que acontece? Hoje o que a gente preza muito na Valdinelli é o respeito e a honestidade. É simples. Eu não estou te pedindo nada a mais do que você está sendo pago para fazer. Então é simples isso. E eu não estou fazendo favor nenhum de te pagar. É básico. É obrigação. Eu acho que aquela questão, acho que no Brasil, pelos fatos as próprias leis brasileiras, né, se forçam a você ter um embate entre patrão e empregado, né, ou entre empresário e colaborador, né, que empregado é uma coisa que, né, se você falar antigamente, não, isso é coisa mais pejorativo, às vezes chega a ser, o pessoal fala ofensivo, não, mas assim, coisas do mundo moderno, moderno. Mas o que acontece é o seguinte, os dois estão ali para a mesma coisa. Sim. Um não existe sem o outro. É básico, isso é simplesmente básico. O patrão ou a empresa não existe sem o colaborador e o colaborador não existe sem a empresa. Então, quer dizer, é uma troca. Se você conseguir passar isso para os seus funcionários, seus colaboradores, de que você está ali para facilitar a vida deles e eles para facilitar a sua, é simples, acabou. Não tem aquela confusão, o que é seu, o que é meu, é meu. E é muito básico. Difícil, que eu acho. E o respeito. Que eu acho assim, muitas vezes a gente tenta fazer com que as pessoas tenham um ambiente harmônico. Eles trabalham ali, tem que ter satisfação para trabalhar, tem que, né, ver o resultado junto com a gente, acompanhar. Uma das coisas que assim, eu acho que é importante, que às vezes a gente até peca, porque olha, é muito difícil. Imagino. É muito difícil, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas tem toda uma equipe. Não, tem uma equipe lá no operacional. Porque tudo é muito eu e o Marcelo, né? São só nós dois ali. Aí a gente tem o nosso gerente que está com a gente, que participa das decisões. Que muitas vezes ele liga para mim e fala assim, Marcelo, tira uma dúvida aqui. Esse assim, assim, assim. Eu falei, o que você decidiria? O que você acha que você deve fazer? Certo ou errado, tome a decisão. Porque se você não me achar no telefone, você vai ter que decidir. Vai ter que fazer alguma coisa. Decida. E às vezes a gente tem uma questão assim, Gustavo, que talvez o ideal seria, por exemplo, quando você contrata uma pessoa, que ela conheça a história. Ela não está simplesmente chegando ali para trabalhar, para ser pizzaiolo ou para trabalhar na Copa, servir uma bebida. Conheça a história desse lugar. Conheça a história dessas pessoas, né? Conheça, por exemplo, as pessoas que chegaram aqui primeiro, quem está aqui há quantos anos. Por exemplo, a gente tem uma pizzaiola, que é a dona Isabel, que trabalha com a gente, já há 30 e alguns anos. Mais que eu tenho de vida. Ela já aposentou. Já aposentou, aí sai, ela fala volta. que eu tenho até muito orgulho quando ela fala assim, eu aprendi tudo que eu sei com a dona Nelly. Porque a mamãe, né, ensinava para ela e tudo. Ela trabalha com a gente já há muitos anos. Uma pessoa que eu falo assim, todo mundo que entra ali deveria saber o quão importante a Isabel é, porque a Isabel conhece tudo que existe dentro da Valdinelli. Então ela precisa ser respeitada, ela precisa ser ouvida, porque ela tem experiência ali mais do que qualquer outra pessoa. E é engraçado que ela sabe fazer de um tudo dentro da Valdinelli. Tudo. Não é só você pizza, colocar, você põe até ela para na copa, atender ela se precisar, se vira. naquele dia corrido, lotado. E aí, eu queria que fosse. Tem um dia que eu não fui, mas o meu gerente mandou mensagem falando assim, você ficou de vir hoje. Eu falei, nossa, eu esqueci. A cozinha só tem fulano e ciclano. Eu falei, fácil, bota a Isabel lá. Que legal, confiança. Aí ele falou, é mesmo, sim, realmente, vou colocar a Isabel lá. E dá certo. Ela resolve. Legal. Ué. Tá lá, já tem mais tempo do que eu tenho de vida. Você tá doido? Qual que é o grande sonho que vocês já realizaram com a Pizzaria Valdinelli? Olha, eu acho que tá aqui contando a história da gente,
né, ser uma referência, por exemplo. Tem vários lugares que a gente vai, que as pessoas, nossa, Valdinei, lá em Valadares. Que legal. Né? Valadares, que é uma Uau. cidade que né, exporta tanta gente para fora. Sim. Nós tivemos a oportunidade de ir para fora, de ir para outros lugares. Então, assim, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma gama de valadarenses Sim. muito grande. Então, tipo assim, é dona da Valdinei lá em Valadares e tudo. Né? As pessoas que às vezes conheciam a gente lá. Então, isso é muito bom. Você ter o reconhecimento. Eu acho que o reconhecimento, as pessoas saberem, nossa, é uma casa bacana, é um lugar de respeito, é uma história legal, uma empresa que deu certo. Então, eu acho que, assim, para mim é isso aí. É quando você escutar o nome Valdinei e falar assim, poxa, Valdinei lá de tantos anos está aqui até hoje, eles estão levando, pô, que legal. Que legal, que legal. E essa é uma realização sua? Eu acho. A minha, o dia que eu ficar na praia, o resto da vida você vai trabalhar. Assim, E aí? Mas Pode falar. Não, mas eu falo que é gratificante demais principalmente a gente, eu que estou no operacional, que estou constantemente, eu estou mais dentro da Valdinei. Às vezes chega aquele casal assim, antigo, mais velho, mais de idade, eu estou lá às vezes, trabalhando com uniforme, com doma, e quando chega, olha, fica olhando para mim assim fixamente e vira para mim assim, você é filho do Valdir, mas da Nelly? Aí eu falo assim, sou nome. Eu lembro de você quando era pequeno. Eu conheci seu pai demais da conta. Legal. Que bom que você continuou. A gente ouviu várias então, histórias. quer dizer, isso é muito gratificante, você continuou o que eles fizeram. Mas assim, e ao mesmo tempo é gratificante, você assim, puta merda, tem 6 anos que papai e a mamãe ficou para trás. Agora é eu e Fabiana. Então, quer dizer, é uma satisfação pessoal minha quando a pessoa fala isso, do meu pai. Por quê? Eles começaram, mas quem tá botando esse trem para quebrar aqui é eu e Fabiana. É nós que estamos botando esse trem para andar. Sim. Né? Tem que estar aqui até hoje, graças a Deus. Então, quer dizer, você fala assim, qual seria o grande sonho do Marcelo perante a Valdinei? No mínimo, uma pizzaria em cada capital brasileira. Mas isso aí vai, pô. Vamos conseguir, se Deus quiser. A cara da irmã, a resistência. Ó, viu? Eu gosto de voar grande, você tem que voar baixinho dá certo. Que legal, que legal. Meninos, eu costumo dizer que a nossa vida ela é feita de histórias e memórias, como mesmo o nome diz aqui do nosso podcast. Só que ao mesmo tempo eu costumo brincar que a nossa vida se parece como um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que todo livro que se preze, ele tem a capa, ele tem o título, ele tem a introdução, ele tem a numeração das páginas e tem uma outra coisinha que começa com a letra C, que vocês dois vão me responder aqui agora. Que todo livro tem começa com a letra C. Conteúdo. De o quê? Conteúdo. Vamos ver se o Marcelo vai acertar. Não que a Fabiana esteja errada, mas não é isso que eu tô querendo saber a resposta. Eu sou um pouco... Currículo? Não. Capítulo. Capítulo. Todo livro que se preze, ele tem um capítulo. Ou, melhor dizendo, capítulos, independentemente do gênero. E na nossa vida enquanto profissional, na nossa vida CNPJ, cada um de nós temos capítulos marcantes e maravilhosos. Horríveis também. Porque a nossa vida é assim, capítulos positivos e capítulos negativos. Capítulos positivos na vida de vocês enquanto empresários, imagino que são imensos e vários. A abertura de um ambiente novo, que já não é tão novo assim, porque já tem um tempo e já é consolidado. Um capítulo muito importante foi quando vocês atenderam pela última vez a Avenida Minas Gerais. Imagino que vocês não vão se esquecer do dia. Um capítulo positivo é sempre ver a casa cheia num sábado à noite, ou até mesmo num domingo à noite, ou num dia de semana inesperado, não, a casa está lotada numa terça-feira à noite. É um capítulo, acaba sendo um capítulo. Só que na nossa vida enquanto ser humano, CPF, esses capítulos são ainda mais importantes e fundamentais, porque normalmente ele é feito por pessoas que são essenciais, fundamentais e inesquecíveis. Todo mundo, você anda aqui, você vai descer da Galeria Sovais, vai passar pela Peçanha, pela Afonso Pena ou pela Isaú Pinheiro, você vai perguntar para qualquer pessoa, ela vai te falar. Tem um capítulo sim na minha vida. Se você perguntar, você tem um capítulo muito importante na sua vida pessoal? Eu tenho um capítulo maravilhoso. Todo mundo tem um capítulo muito importante na vida pessoal.
Feita essa pequena introdução, eu queria que vocês falassem, vocês dois, independentemente da ordem, como vocês classificariam e o que vocês falariam a respeito deste capítulo que vai aparecer aqui agora. Menino. Esse pra mim é o capítulo de como tudo começou. É inspiração. Porque se você parar pra pensar, se não fosse essa pessoa aí, não existia a pizzaria Valdinelli. Poderia até existir o Valdir, mas se não existisse a Nelly, a Valdinelli não aconteceria. A mamãe era um trator. É. A mamãe era determinada, ela ia, ela fazia, e ela acontecia. E, isso aqui não, tem negócio difícil não, vamos fazer, vão. Ela ia. Sim. A mamãe era... Ela não tinha tempo ruim não, filho. Passava em cima de tudo e rachava fora. As pessoas muitas vezes me veem, né? O pessoal das antigas fala assim, não, mas você tá a cara da sua mãe. Eu acho que a gente se parece um pouco fisicamente. Não. Eu parecendo meu pai. Igualzinho Fidel Castro. Eu sacaneava ele pra caramba, falei, pai, você tá parecendo Fidel Castro. Aí daqui a pouco eu olho no espelho e falei, puta, igualzinho. Tá aparecendo também. Mas a mamãe, ela era muito determinada. A mamãe era uma pessoa, assim, muito comunicativa. A mamãe era uma pessoa que ela ganhava as pessoas. Ela tinha um jeito. Nesse ponto, e todos os dois tinham muita... Era muito, mas o papai era mais tímido, assim, o papai era mais sério. Quando ele abria, ele também abria. Inclusive. Mais emburrado. Aí, assim, a gente puxou o contrário. Eu puxei mais o papai. Mas a mamãe, ela é inspiração. Pra mim, assim, era o exemplo que eu sensacional. Tento seguir. E eu falo que eu tenho uma história tão interessante. Quando eu era menina, eu era adolescente, assim, que a mamãe cozinhava maravilhosamente bem, ela era exímia. E aí eu, pequena, né, tipo assim, eu devia ter uns 10 anos, 11 anos talvez, vem cá você aprender a cozinhar, toda mulher tem que aprender a cozinhar. Ai, que saco. Aí eu punha a mão assim, vem cá pra você torrar arroz. Eu tenho essa imagem assim, nítida. Aí eu punha a mão aqui, tira a mão da cintura, que cozinheira não cozinha com mão de cintura, não. Vai torrar o arroz direito. E aí eu tive a ideia, assim, ela pra me ensinar e tudo. E é engraçado, tem umas passagens que você falou isso aí, eu lembrei de um curso de culinária que a gente foi dar, de gastronomia, lá no antigo supermercado Araújo. Sim. Eu e ela. Eu lembro disso. Eu recém-formado de gastronomia e ela cozinheira de roça, igual eu te falei, de mão cheia, né? E a gente... e ela discutia comigo. Mãe, não é assim não. Mãe, a técnica. Não, que técnica? Faz... Não, mãe, não. E elas resolviam bem, meu filho. Você precisa... Que legal, cara, que legal. Ela era sensacional. Minha maior saudade. Se ao invés de quem está aqui falando tudo isso que eu estou falando agora, estivesse ela, o que vocês falariam para ela? Nossa, muito fácil, mãe. Eu tenho uma gratidão muito grande. Te amo, te agradeço muito por tudo. Tenho orgulho de ser sua filha, de aprender tudo que eu aprendi com a senhora, minha inspiração. Todos os dias nas minhas orações eu me lembro deles dois. Que legal. E eu sempre pergunto assim, às vezes, mãe, estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Eu peço a bênção todo dia. Que legal. Onde eles estão, eu não pergunto se eu estou fazendo certo, mas eu tenho medo de falar que está errado. Eu tô lascado. Mas eu falaria que, assim, muito obrigada por tudo. Se eu cheguei até aqui com os meus erros, meus acertos, com tudo que eu tenho, foi por eles. Criação dos dois, né? Que legal, que legal. E este outro capítulo que vai aparecer aqui na tela agora. Aí, ó. Ó o Fidel Castro aí, ó. Tô falando com você lá, igualzinho a cara dele lá. Ai, velho, filho de uma égua. Papai, eu só tenho, assim... papai era uma pessoa correta. Ele tinha uma integridade absurda, uma honestidade. Papai era uma pessoa muito justa. Sim. Né? A história, eu corro muito atrás desse passado, sabe, Gustavo? Eu vou escrafunchando. Eu queria saber como é que foi esse adolescente, como é que foi esse jovem, legal, como é que ele chegou, onde ele chegou. Papai sempre foi uma pessoa que ele teve uma história muito difícil. Trabalhador. Mas ele sempre correu atrás. Ele sempre foi uma pessoa muito íntegra, muito honesta. Eu lembro que ele falava assim, se a sua conta vence no dia 2... no dia 28, você tem que estar ali preparada, já pronto para pagar essa conta. Você não tem que esperar chegar no dia 2 para você ter o dinheiro. Então, eu sempre procuro fazer isso. Papai era um homem que tinha muitos valores. Papai era uma pessoa muito...
assim, meio mal-humorado, meio, né, alemãozão, meio alemãozão, eu acho que eu puxei um pouco disso dele, mas ele é uma pessoa que gostava de tudo muito certo, muito correto, preto é preto, branco é branco, azul é azul, e as coisas têm que ser do jeito que são. Legal. Então eu agradeço muito também, porque eu acho que os valores que ele nos passou, eu introjetei e eu agradeço demais. Depois que a mamãe morreu, ficamos amiguinhos demais, assim, era meu companheiro, né? A gente morava eu e ele só. Saudade demais também. Tenho muita gratidão por ele ter sido o homem maravilhoso que ele foi. E aí, Marcelo? Gente boa. Gente boa. Piadista, contava piada. Acho que igual eu falei, é o início de tudo, é gratidão pelo que eles fizeram, pelo que eles largaram, que a gente pudesse ter esse prazer de colocar para frente, colocar para cima, colocar para evolução, evoluir o que eles criaram. Acho que resume-se a criação, no caso da Valdinelli. Como filho, e a gente não tem nem como falar diferente. Mas assim, a saudade de vez em quando, com certeza. Mas eu procuro não me apegar muito a essas coisas, porque eu falo o seguinte, infelizmente, não estão mais aqui. Sim. Não podem fazer nada pela gente. Nem o ombro amigo, né, que a gente tinha, não tem mais. Então, quer dizer, eu tenho que colocar agora, eles estão num lugar muito melhor que o nosso, com certeza, mas assim, eu não posso ficar me prendendo a eles. O que eles deixaram para mim como herança, que foi, né, a honestidade, a retidão, a seriedade, e não ser nenhum bandido, né? A gente não é nenhum bandido, nada, pelo contrário, a gente procura ser o mais justo possível. Foi criação deles. Então, quer dizer, daqui para frente eu tenho que passar isso para os meus filhos e para as pessoas que estão à minha volta, né? Sim, com certeza. Então, quer dizer, é um saudosismo legal. Imagina. Um saudosismo muito bom. Como filho, como pai, aí você vai, né? Como um empresário, a gente brigava com força, discutia bruto, mas bruto mesmo. Como pai e filho, tem momentos, como você falou, capítulos excelentes e capítulos ruins também. Porque ele, como a Fabiana falou, ele era um cara muito seco. Ele não te beijava. Ele dava o rosto para ser beijado, mas ele não te beijava. Muito raro ele te beijar. O papai tinha outras formas de carinho. Entendeu? Então, quer dizer, ele não era uma pessoa... até pela vida difícil que ele teve, ele não era uma pessoa carinhosa. Né? Que chegava você e te abraçava. Não, pelo contrário. A minha filha, que é neta dele, ele chegava, ei, vovô. Ele virava o rosto para que ela beijasse o rosto dele, mas ele raramente beijava ela. Por quê? Não sei. Vida dele, criação dele, né? Família, aí vem outras coisas. Foi muito difícil, né? A vida Imagina. E da minha mãe já é o contrário. Minha mãe beijava toda hora, minha mãe era o oposto dele. Sim. Mas também não teve uma vida fácil. Não, sim, mas era bem diferente a questão familiar da minha mãe e a questão familiar do meu pai. Bem diferente. Eu costumo brincar aqui, por exemplo, aqui nós estamos criando uma memória, onde estamos eternizando a história de vocês. E nós temos muitas memórias na nossa vida de quando a gente vê alguma imagem. Meu HD já foi lá. Um filme, quando come alguma coisa. Qual a memória que vocês têm desse dia aqui? Que foi eternizado através de uma fotografia. Nossa Senhora. Acho que você nem sabia dessa foto. Essa foto é linda. Olha lá, eu tô falando que você é uma peça do homem. Oh, meu Deus. Olha que peça. Olha, essa foto é muito Fabiana, você tava magrinha ali, hein? Eu tinha 6 anos, Oh, meu Marcelo. Deus, que isso. Olha o irmão, olha o Tá irmão. vendo? Já tô cutucando. Para, Marcelo. Vó Rita, vó de Norá. Essa é a eu lá atrás? Lá no balanço. Olha lá. Você é na entrada da nossa casa, a casa que a gente morou a vida inteira, lá pertinho da Valdinelli. Minha avó de Norá, que é a mãe do papai, minha avó Rita, mãe da mamãe, eu aqui, o Marcelo lá atrás. Essa foto tem muita história, porque essas mulheres também foram mulheres muito fortes, sabe? A minha avó, mãe da minha mãe, ficou viúva com 51 anos, com 12 crianças. Essas histórias, Fabiana, para viver, para dar conta, para educar. Eu não dou conta nada dessas histórias. A minha avó tinha um problema de saúde mental, ela tinha uma esquizofrenia, não deu conta de criar os filhos. E o meu avô, por conta dessa dificuldade, acabou dividindo os filhos. Meu pai e meu tio foram criados por uma pessoa, minhas 2 tias foram criadas por outra.
E assim, é o exemplo, né? Papai ali, olha pra você ver a pose. Estiloso. A camisa daquela ali, meu Deus do céu, cruz, credo. Estiloso demais. Era muito bom quando reunia todo mundo. E mamãe, olha a pose, mamãe era muito elegante, muito vaidosa, muito cheia de brinco, de coisa, de cabelo arrumado, muito bom. Cruz, credo. Muito bom ver essa foto. E vai vendo as coisas depois de um certo tempo, que camisa ridícula. É a época. Daqui a 40 anos vamos ver as que a gente usa hoje. Não, mas pus os lisinhos, sem muita coisa. E vamos falar. Mas engraçado, eu tenho um amigo também que mexe com pizzaria, que gosta de umas camisas assim floridas, assim, igual a Havaiana. Meninos, Muito bom. o que o Marcelo Schulaucher, falei certo, Eu pronuncio. falaria olhando pra Fabiana Schulaucher em relação ao que a Fabiana representa pra sua vida? Olhando pra ela. Obrigado, minha irmã. Sem você, eu não sei se eu conseguiria chegar onde é que nós estamos. Sabe disso. Eu acho que a gente como conjunto é muito melhor que cada um por si. Mas eu não me lembro quando foi cada um por si. Com certeza. Pior que é mesmo. Não, teve. Na época que eu fui montar a pizzaria lá em Vitória. Mas eu continuava aqui. A mãe era viva, eu estava na faculdade, eu acho que não, você começou. Eu estava na faculdade, mas eu... não, depois que a gente se juntou, que meu pai morreu, a gente acabou, nunca houve uma nem conversa de falar assim, eu vou partir para um sozinho. E falo mais, eu acho que ele entendeu um pouco mais isso no começo desse ano, quando eu fiquei longe de Nossa! Sofreu longe da irmã. Eu fiquei a vida inteira fazendo a parte financeira da Valdinelli. A vida inteira eu que fazia. Só que, como diz outro, eu nunca fui controlado pra pôr, mas fazia, tudo as anotações, tinha tudo certinho. Depois que eu voltei, eu fiquei, de 88, 89, saí do exército, 89, eu vim e aí, sabe quando aquele negócio que seu pai, desde pequeno, ele falou assim, vai ser meu sucessor, querer de sucessor. Já colocava na ele cabeça. Ele virou pra mim e falou assim, eu cheguei e falei, toma, o livro, tudo tá aí, se vira, paga as contas, ele só fazia comigo assim, ó. O cartão de crédito que cai na conta tal é meu, o resto se vira. Mas é a maior parte. Aquele ali era dele, o resto eu tinha que pagar. Então, quer dizer, eu aprendi assim, e aquela coisa assim, o dia inteiro, cara. O dia inteiro. Eu chegava na pizzaria de manhã, ia pro escritório, ficava lá o dia inteiro mexendo, fazendo lançamento de caixa, aquela coisa toda. Aquilo foi me estressando. E eu ficava uma pilha de nervo, né? A Fabiana lembra, a Fabiana fazia parte dos funcionários, quando ela veio trabalhar né? Que veio pra pizzaria de vez. Sim. Aí ela começou a fazer a parte. Eu vim pro dia, porque à noite eu vim inteira assim. Aí começou a trabalhar a parte de funcionário, né? Departamento pessoal, contratação, aquela coisa toda, e eu uma pilha de nervo, porque tinha que fazer pagamento, tinha que ver cartão que ia cair, tinha aquelas confusão, sabe? E aí assim, eu fui estressando, até que um dia eu virei e falei assim, eu viajei, eu voltei, eu operei, e ela passou a fazer as coisas. E eu virava assim, puta, tá muito melhor do que eu, muito mais organizado. Eu falei, eu não quero mexer com isso mais, não. E ela ainda brigou, resistência. Porque assim, eu não sabia fazer. Sim. Né? E eu tive o melhor. É a parte principal. E assim, ele fez a administração. Acessa aí, pelo amor de Deus, eu não dou conta dessa porcaria mais, não. Mas aí assim, agora falando sério, eu acho que nesse período ele pôde perceber o quanto realmente a vida da nossa empresa é organizada, está correta, está em dia, graças a Deus, está tudo assim. Né? Vocês já estão milionários também? Vocês podem falar? Milionário? Meu sonho. Deus te ouça. O que a Fabiana Schulaucher falaria olhando pro Marcelo Schulaucher em relação à importância dele para sua vida? Eu falo Fala que mal assim, não, hein? Não, eu falo para você, irmão, que esse seu jeito, moleque, brincalhão, é o que te dá luz, é o que te faz seguir, eu me espelho em você, aprendo muito com você. A gente tem nossos desentendimentos, claro, porque a gente pensa diferente em várias coisas, mas assim, eu não estaria de jeito nenhum onde estamos hoje se a gente não estivesse junto. Né? Bom. Gracinha. Mas é interessante isso, porque realmente eu sou uma pessoa muito alegre. Sim. Não que eu não seja. Lógico. Não, eu sou séria. Não, mas é porque é exatamente o que você mostrou. Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe.
Meu pai era um cara muito piadista. Contava piada e tal. Mas na hora de trabalho, Sério? ele sisudo e tal. E Fabiana, eu estava nessa passagem, quando ela saiu de trabalhar à noite para o escritório, os funcionários viram assim, foi bênção pra nossa, todo que mundo. alívio. Ô, dó, gente! Mas porque Mas o é que verdade. acontece? Ela ficava na pizzaria, Sim. na parte onde Fazendo faz pizza, na parte- E eu na cozinha, na parte de massa, carne, aquela coisa que eu tinha colocado novo no cardápio. E aí ela ficava controlando a pizza. Sim. Só que ela não tem paciência e estrutura para controlar apenas. Aí ela começa a controlar, faz isso, e ela começava a fazer Fazer pizza. também. Também fazia. Sim. Aí o que acontece? Ela tumultuava o forno de pizza, não cabia, e ela ficava nervosa. Que Não as queimava, pizzas- não? Não, aí era outra, porque já tinha a forneira. Mas o que acontece? Quando a maquininha começava a soltar papelinho, que era a pizza que Eu estava ficava entrando, desorientada. aqueles caninhos cheios de papel para fazer Ah, pizza. Jesus. Pensa numa mulher estressada. Porque e aí ela, na minha visão- E ficava a cara e fechava, e aí xingava e brigava, não sei o quê. E eu lá na minha cozinha, completamente o oposto. Quando pipocava, eu começava. Ei, gente, bora lá! Ó, tá pipocando pedido, o que você tá fazendo, fulana? Você faz isso. Eu começava a coordenar a cozinha de um jeito mais leve. Então a coisa funcionava, Sim. a coisa fluía. Sim. Ah, fulano tá reclamando de quê? Pedido tal. Quem tá fazendo pedido tal? Fulana? Agiliza, quantos minutos? Ah, não sei. Sabe, quantos minutos? Agiliza. Essa barulheira na cozinha, você tá doido, Te enlouquece. irrita. Então eu, assim, a minha preocupação é, o cliente sentou, ele fez o pedido, ele tem que ser atendido. Então não tem que E ficar do ali. jeito que eu tava na cozinha, Era a minha eu forma. falava com o garçom. Vende mais uma cerveja pra ele lá, bota mais uma cerveja na mesa pra ele, nós vamos sair o prato dele aqui. Ó. Só vou soltar o prato se você vender mais uma cerveja pra ele. E eu, assim, eu sou muito exigente. Sim. Sou muito exigente. Muito mesmo. Tipo assim, vamos arrumar a mesa tem que estar bonitinha, tem que estar. Sabe, as coisas têm que estar muito simétrica, Sim. muito correta, muito. Não é, enfim. Então, quando eu vi aquele monte de pedido e demorando, e, por exemplo, se eu estou no salão, o cliente levanta a mão, eu já. Cadê o garçom que não está enxergando? Cadê o garçom que não está vendo? Aí eu ficava realmente muito estressada. Era uma coisa que estava me fazendo mal e também a equipe, com certeza. Imagino. E até hoje eu chego lá, por exemplo, eu chego ao domingo, sábado eu fui, né? Eu fui na apresentação, depois a gente foi com a turma de amigos. Oi, dona chefa, boa noite, você veio trabalhar conosco? Eu falo, não, eu hoje só venho passear. Então, assim, eu chego lá à noite, né, que eu tô morando perto agora, eu vou, passeio ali. O pessoal, boa noite, dona chefa, tudo bem? Mas, assim, meu trabalho é diurno, meu negócio é o escritório. Definam essa conversa com uma palavra. Ai, uma delícia. Gostou mesmo? Prazeroso Show de falar, bola. né? Falar de uma coisa que é muito nossa, que é do nosso dia a dia. Então, E é muito a nossa fácil, né? Falar da vida da realidade. gente Claro. é fácil mais da conta. Mas igual eu viro e falo assim, às vezes as pessoas viram, a gente senta às vezes nos lugares, alguns assuntos, você fala assim, pô, tô meio por fora desse assunto, né? A pessoa começa a falar de comida. Ih, acabou. Aí eu vou longe. Aí porque você entra é junto. minha área, é gastronomia, eu Claro. faço isso todo dia, eu gosto do que eu faço. Aí, então, quer dizer, eu dou aula de gastronomia. Falo Imagina, sobre com produto, certeza. Sobre processo, sobre não sei o que, técnica. E aí o cara fica assim, como é que você sabe isso tudo? Eu sou cozinheiro. Então falar da gente é muito fácil. Falar de coisas que a gente já viveu e passou e tá. E que gosta. É, Com certeza. é muito fácil. E eu vou conversar pra vocês. Não foi fácil administrar essa conversa por um simples motivo, mas ao mesmo tempo grandioso. Não é toda vez, não é todo dia que eu tenho a honra de poder estar de frente com duas pessoas que carregam um grande legado aqui em Governador Valadares. E eu, como uma pessoa nascida e criada e que amo demais essa cidade, pretendo morar aqui para sempre, ter os meus filhos, os meus netos, enfim, sei o peso que vocês têm e sei o peso que o empreendimento que vocês possuem tem para a história da nossa cidade. Então, muito obrigado. Foi uma honra do tamanho do mundo ter vocês aqui. O sentimento de gratidão que eu carrego comigo de um dia, né, daqui a 10, 15 anos, eu colocar no meu livro da minha vida profissional que um dia eu entrevistei os donos da pizzaria Valdinelli, uma pizzaria que tem um legado muito importante para a nossa cidade e até mesmo um contexto histórico familiar. Os meus pais tiveram 22 anos, 27 anos de casados. E papai faleceu no dia 6 de julho de 2020, às 5h30, uma segunda-feira. E todo aniversário de casamento a gente saía para comemorar. A gente ia na igreja
na igreja de Lourdes, e depois escolhíamos um restaurante pra gente poder jantar. Independentemente do dia, segunda, terça, independentemente do dia que caía. E justamente no dia 9 de janeiro de 2020, que acabou sendo a última comemoração de casamento dos meus pais, eu tenho a foto até hoje guardada na pizzaria Valdinelli, na rua Afonso Pena, em frente ao Colégio Bituruna. Então a pizzaria Valdinelli é algo que eu carrego comigo pelo fato de todas essas lembranças, não só da época da Minas Gerais, mas também, claro, na Afonso Pena. Muito obrigado, mais sucesso para vocês. É claro que eu desejo, mas é até impossível imaginar mais, né? Mas é claro que a gente sempre quer mais e deseja isso para vocês. Muito obrigado mais uma vez e foi uma honra tê-los aqui. Valeu, meu Gustavo. Acho que para nós a gente agradecendo muito estar podendo passar essa história, né? Sim. Que faz parte um pouco da cidade de Valadares para você, com você principalmente, Sim. que é uma pessoa que, né, pelo que você falou aí, é uma honra muito grande para a gente fazer parte da vida de vocês, da história de vocês também. Porque, querendo ou não, a Valdinelli, pelo tempo que tem, ela faz parte da história de muitas pessoas. Gerações, né? Eu falei assim, como você falou o nome do livro aí, seria interessante fazer um livro da Valdinelli com as histórias dos clientes. Imagina, não precisa nem falar nada, não. Só os clientes comentam no livro, vai ser uma maravilha. É um orgulho muito grande pra gente, muito saber bom, muito que grande, a gente faz parte da história da cidade, né? A cidade tem, acho que 80 e poucos anos, Sim. e Valadares está aí, e a Valdinelli está em Valadares há 53. Então, a gente que agradece, Tamo é uma junto. honra estar aqui. Hoje todo mundo conhece pizza, né? Montou nem pizza, sabia? Exato. Tá ótimo. Obrigada mesmo. Tamo junto. Valeu a pena encheção de saco, né, Fabiana? Graças a Deus deu certo. Valeu, meninos. E o Histórias e Memórias de hoje, com essa história mais do que especial e fundamental para a história de Governador Valadares, vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade com mais uma memória criada e mais uma história eternizada. Um grande abraço e até mais. Aí, ó. Pizzaria Valdinelli, 53 anos. Aí, mais do aniversário. London town's a go-go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. Oh, when there's no one else inside, in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, I'm dancing with myself. Every time we go, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing with myself. So let's sing.